Bom dia. Hoje é 3 de outubro de 2020. Eu estarei a ler. As águias estão a reunir-se juntas. E, vindo do irmão Joseph Branham, do Tabernáculo Branham, antes de eu entrar na carta, apenas quero explicar que após a carta eu lerei as escrituras que estão anexadas na carta para nós lermos. Eu sei que muitos de nós, e sei que eu mesmo, que muitas vezes não lemos as escrituras, mas nós deveríamos, porque elas são uma parte do nosso culto de adoração amanhã. E nós precisamos saber o que estas escrituras dizem e como elas se referem ao que o irmão Branham nos ensina na fita, enquanto a ouviremos amanhã, domingo 4 de outubro. Ora bem, aqui está o irmão Joseph Branham, na carta As Águias se reunindo juntas. Querida estatura de uma noiva perfeita, que dia glorioso nós teremos novamente neste domingo, enquanto Deus Ele próprio fala através de seu mensageiro escolhido, o qual Ele designou com o dedo e deu-lhe a personalidade dele, as maneiras dele, a maneira como ele agiu e as devidas características dele para atrair a nossa atenção para que ele pudesse falar diretamente a nossos ouvidos e revelar a sua palavra. Ele enviou o anjo dele nas matas para sentar-se debaixo de uma árvore com um lápis e um bloco de papel no bolso dele. Depois, tão logo que amanhecesse para ver, ele se levantaria as mãos no ar e diria: Senhor, o que eu posso fazer hoje? O que me darás para os teus filhos? E em seguida o Senhor lhe revelaria o que ele quisesse dizer para a sua noiva. Nós sentamos e ouvimos com grande expectativa, aguardando para ouvir toda a palavra que o Senhor falará para nós através de seu anjo. Nós ficamos tão animados em lhe ouvir nos dizer que nós estamos na vontade perfeita dele. Nós somos a noiva dele. Talvez que já ouvimos a mensagem muitas e muitas vezes antes, mas nós sabemos que desta vez não será como outras vezes em que a ouvimos, porque ela é um maná fresco escondido, sendo revelado na sua plenitude para a noiva dele hoje. Qual nova ou mais profunda revelação ele nos revelará hoje ao lhe ouvirmos nos dizer como nós podemos nos tornar a habitação do Deus vivo, nos dizer o que precisamos fazer para sermos mais como Ele, como construir a tua casa espiritual onde Deus pode habitar e nos tornar semelhantes a Ele, nos tornar um reflexo do ser dele. O irmão Branham disse: eu não estou aqui nesta manhã para construir uma organização. Cristo nunca me enviou para formar organização. Cristo me enviou para construir indivíduos à estatura de Jesus Cristo, para que eles sejam o núcleo de atividade e a habitação do Espírito pela sua palavra. O irmão Joseph continua: nós somos o corpo no qual Deus pode habitar, que Deus pode andar, que Deus pode ver, que Deus pode falar e que Deus pode operar. Nós somos o instrumento vivo de Deus. Deus caminhando com duas pernas em nós. Glória! Nós somos aquela noiva palavra que Ele vem buscar. Aqueles que permaneceram e creram toda a palavra. O irmão Branham diz: ora bem, Deus é um bom. Ele envia a palavra dele. Se não creres na palavra dele, então ele coloca na igreja 5 ofícios diferentes. Primeiro, apóstolo, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Eles são para o aperfeiçoamento da igreja. Isto está no sermão Como a Águia Agita o Ninho dela, do dia 15 de agosto de 1959. Irmão Branham. Agora, irmão Joseph continua: nós cremos em toda a palavra.
Só queremos esta palavra. Nós somos essa igreja completamente restaurada que Ele vem buscar, que não precisa de nada além da palavra. Ele está a chamar e a unir a noiva dele de toda parte do mundo. Chegou a hora de voltar à palavra original. Crer em toda a palavra. Os seus filhos estão a clamar, nós queremos ouvir essa voz. Domingo, às 13 horas em ponto, o horário de Jeffersonville, estaremos reunindo juntos dos 4 cantos da terra para ouvirmos a palavra, a estatura de um homem perfeito, pregado no dia 14 de outubro de 1962. De manhã, pregada diretamente de Deus através do anjo dele escolhido para a noiva dele que crê que isto é o assim diz o Senhor. Irmão Joseph Branham. Agora leremos as escrituras conforme estão no site branham.org, tal como podes vê-la na tela agora. Mateus 5:48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. São Lucas 16:19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. João 1:1, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João 3:3, Jesus respondeu e disse-lhes: em verdade te digo, a menos que um homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São João 5:14. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. São João 14:12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, também as fará. E as obras maiores do que estas fará, porque eu vou para o meu Pai. Atos capítulo 7, versículo 44 a 49. Estava entre os nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenar aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais recebeu. Também levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença dos nossos pais até os dias de David, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é meu estrado. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Atos capítulo 10, o capítulo inteiro. E havia em Cesareia um varão por nome de Cornélio, centurião de coorte chamada italiana, piedoso e temente de Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço,
E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seus caminhos, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe prepararam, sobreveio-lhe um arrebatamento dos sentidos e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol estado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de nenhum modo, Senhor, porque nunca comi coisa alguma como a imundícia. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu como eu, como a Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio passaram à porta, perguntaram pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava lá. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e disse, e vai com aqueles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu quem procuras? Qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem um bom testemunho de toda a nação dos judeus, e foi avisado por um santo anjo que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-lhes para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, e o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que lá se haviam juntado, e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse o Cornélio: há 4 dias estava eu a jejuar até esta hora, orando, e minha hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, e está em casa e curtir tu junto ao mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço na verdade que Deus não faz distinção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e a obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. E esta palavra como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus
era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, o qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas aquelas testemunhas que Deus antes ordenara. E a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dos mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que Deus foi constituído juiz dos vivos e mortos, e a este dão um testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre eles todos, os que ouviam a palavra, os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos 19, 11. E Deus realizou milagres especiais pelas mãos de Paulo. Atos 28, 18. Mas opondo-se aos judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Efésios 4, 11, 13. E ele mesmo deu uns aos apóstolos, e outros para profetas, e aos outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Colossenses, o 3º capítulo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestará com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vê a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, das entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobretudo, isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo
da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados a um corpo, domine nos vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Versículo 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo sua aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como no Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há distinção de pessoas. Hebreus 10, versículo 5. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, versículo 32 ao 40. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo para contar de Gedeão e Baraque, e de Sansão e de Jefté, e de Davi, e também de Samuel e os profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Tiago 5, 14. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 7. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do Deus, o Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência
há no mundo. Vós também pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé à virtude, e a virtude à ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. E finalmente, Isaías 28, 19. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passarás, e todos os dias, e todas as noites, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande perturbação. Isto conclui a carta das águias se reunindo juntas, do irmão Joseph Branham. Que Deus te abençoe enquanto anticipamos, vindo juntos às 13 horas em ponto, dia 4 de outubro, horário de Jeffersonville. Estaremos unidos com a noiva ao redor do mundo, dos 4 cantos da terra, para ouvirmos Deus falar em nossos ouvidos através do profeta dele para a noiva dele. Que Deus te abençoe e shalom.